Entendeu? Então, isso tudo só pode ser feito, só pode ser mantido por causa de duas coisas: o Espírito de Deus, a conexão de Deus com o ser humano, e também através da lei. Que se a gente não tiver junto, permeado junto da lei, como é que a gente também pode ser permeado por Deus, né? Como a gente pode estar junto de Deus também. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um programa, a recapitulação aqui da lição, o nosso programa Sala 1. E aqui, Guilherme Carrijo, nosso amigo. Salve, galera. E também David Wycliffe, olha só o nome poderoso. Olha isso, que isso. Se apresente aí para os nossos amigos. Você já me apresentou, né, pastor? Então, eu sou o David Wycliffe, né, como o pastor falou. Eu estou com a classe jovem do horário do segundo culto, né, das 9h30 até as 11 horas. E eu quero dizer que estou muito grato, né? Já participei uma vez e estou muito feliz de estar participando novamente aqui com o nosso podcast, né? Foi bem recomendado, pastor. Aí voltou aqui porque o pessoal falou, vem, volta, David. O pessoal fez um movimento nas redes E o para cara você veio voltar. no estilo, hein? Para quem acompanhou o último podcast, Não, meu, sério, dá um zoom aqui, dá um zoom aqui, olha só, olha de frente. eu mudei bastante do último podcast. Vocês não vão me falar, não tá lembrando aí uma personagem do nosso amiguinho? Sabino, estou não, parecendo um pouco Sabino, Sabino. sim. Estou parecendo um pouco. Há lendas que Ainda diz bem que ele estou falou parecendo do Sabino. nosso amiguinho. Eu já pensei de um filme aí de Hollywood. Olha. Olha só, pastor. Eu não vejo Ó, essas coisas, pastor. Então, beleza. Então, amigos, nós estamos aqui. Quer mandar um abraço para alguém? Sintam-se abraçados. Eu quero agradecer a todas as pessoas que oraram pela minha mãe e dizer que a oração de vocês foi muito poderosa e minha mãe ela teve alta, né, essa última semana e eu gostaria de agradecer de todo o meu coração. Muito bom. E você aí, Guilherme? Mandar um abraço para alguém? Um abraço sempre para a família toda que acompanha, os amigos, tia Ceci, minha mãe, minha esposa, todo mundo que está sempre aí seguindo a Sala 1 também, vários amigos. Muito bom. Eu também quero mandar um abraço aqui agora para minha família lá na Bahia, tá? Que assiste a gente também, acompanha, tá? Um abraço aí para vocês. Não vou citar o nome de todo mundo aqui, que meu pai teve muitos irmãos, né? Então, se eu for falar o nome de todos aqui, vai pegar o programa um pouquinho aqui, viu, Guilherme? Então, um abraço para todos vocês, tá? Então, nós vamos começar aqui com a nossa recapitulação. Vamos convidar aqui o nosso amigo, então, dirigir uma oração aos nossos amigos que estão em casa. Vamos então orar. Querido Deus, amado Pai, Senhor, estamos agora passando por esse momento de recapitulação da Tua palavra que foi inspirada e que foi transcrita para nós através dessa lição da Escola Sabatina. Que o Senhor Deus nos ilumine e nos dê o Teu Santo Espírito para que possamos compreender as mensagens passadas. Perdoe todos os nossos pecados, nós somos falhos, mas com a Tua graça poderemos vencer. É isso que eu lhe peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós esquecemos, hein, Guilherme? Mas vamos relembrar, né? Vamos lá, pastor. Clica aí no sininho, é isso? Ativa aí as notificações, se inscreva no canal, né? E também tem uma outra aí, cara, né? Esquecemos de falar do mutirão de Natal da igreja, cara, entendeu? Então, você que participa aqui do NASP HT, ou que está aqui na redondeza aqui das igrejas de Hortolândia, Montemor, Sumaré, Campinas, amigos, nós estamos aqui em meio ao mutirão de Natal, então traga a sua doação, né? São alimentos e brinquedos novos. Se tiver usado também, traga, mas em boas condições. Mas fica aí a dica para que você possa estar participando conosco. E como a gente vem fazendo, pastor, nos últimos programas, a gente pode colocar aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, maiores detalhes, até para você procurar o pastor, a Maria, que é a líder desse projeto, para também fazer sua doação, mesmo que você esteja do outro lado do mundo. Hoje em dia tem um negócio chamado Pix e você consegue participar. Muito bom, ficou a dica também, o 7Me, é isso? 7Me, você pode procurar lá dentro das ofertas para o NASP HT, você consegue na oferta de outros departamentos, você encontra lá o campo pro mutirão de Natal. E aí você seleciona o mutirão de Natal, a sua doação, a sua oferta já vai direto
o projeto que a gente está trabalhando nesse fim de ano. Muito bom. E vale a pena aqui também salientar um pouquinho o seguinte, você que está em casa, mas para onde vai essas doações, né, do mutirão de Natal? Nós estamos trabalhando aqui com 2 instituições que nós temos atendido durante todo o ano e também aqui um projeto que nós fazemos aqui todas as noites, nas sextas-feiras, às noites, aqui chamado Projeto Rua, que nós distribuímos aqui muitos kits de alimentação e nós conseguimos aqui, né, foi Deus que colocou em nosso caminho uma comunidade onde existem pessoas ali carentes e nós estaremos aí revertendo todas essas cestas básicas que serão cestas aí de Natal Cestas de Natal, para isso. essas pessoas, tá bom? Então, beleza? Vamos lá. Eu pra nossa- participei, olha, é muito bom. Ah, É você muito esteve bom. lá, não foi? E aí? Estive na semana passada e, olha, é uma experiência bem diferente e eu quero dizer que, nossa, eu gostei demais, demais. E eu estou planejando participar todas as sextas-feiras. Que bom, Todas as cara. sextas-feiras Isso eu aí, estou já planejando estar aqui. Já fica o chamado para você que está aqui conosco, perto, para estar conosco aí também participando do projeto Rua, né? Resgate Urbano Adventista, beleza? Vamos lá então para a recapitulação? Pega a sua lição aí agora, né? Nós já oramos já também. Pega a sua Bíblia e vamos lá. Deuteronômio em escritos posteriores, olha só. Esse aqui é o título da semana. Verso para memorizar. O Senhor se afeiçoou tão somente aos pais de vocês para os amar. E a vocês, descendente deles, ele escolheu do meio de todos os povos, como hoje se vê. Deuteronômio capítulo 10, versículo 15. Então, aqui já começa algo aqui, né, Guilherme? Bem aqui é diferente, né? Mas também fala um pouco sobre descendência. Nós falamos um pouco isso na semana anterior também, né? Sobre essa questão de hereditária, né? De passar para pai para filho. Vem falando sobre isso também. Eu queria já ouvir um pouquinho de vocês, esses primeiros relances aqui que aparecem em Deuteronômio 10. Pastor, na verdade, a lição dessa semana vai ajudar a gente a responder, vai ajudar a gente a entender a dinâmica que a Bíblia trabalha de se autovalidar, né? A gente estava comentando aqui com o David antes de começar, e tudo que vocês vão ouvir, tudo que vocês estudaram durante essa semana, tudo que vocês vão ouvir hoje aqui, e também na semana que vem, na próxima lição, a lição número 12, é uma validação que a Bíblia ela faz com ela mesma, de autores citando entre eles, fazendo tem uma palavra Uma aqui. relação. E a Bíblia, ela foi construída dessa forma, porque é Deus quem inspira os autores. Isso fica claro quando a gente vê os próprios autores utilizando entre eles essa referência cruzada. E aí, hoje, a gente está recapitulando especificamente autores dentro do Antigo Testamento que citam, que validam aquilo que está em Deuteronômio, mesmo anos depois de Moisés. Deuteronômio escrito por Moisés, mas anos depois outros autores, outros profetas se utilizam daqueles ensinos, daqueles escritos, e essa é a pegada dessa semana que a gente vai recapitular. É igual nos estudos científicos, né? Quando você tem referências a outros autores, a outros estudos, com abordagens diferentes, mas que trazem o mesmo background, né? Muito bom. E aqui a lição ela fala sobre o livro de Salmo 81, onde é citado ali quase os 10 mandamentos, uma introdução, na verdade, né? Uma introdução ali do livro de Êxodo, que fala assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Justamente a introdução dos 10 mandamentos, né? No Pentateuco ali, é a mesma expressão, né? Que o salmista Davi agora usa de algo que tinha acontecido lá com Moisés. Muito bom. E quando aqui cita também sobre o livro da lei, né? Já vamos aqui adiantar um pouquinho, né? Quando está falando sobre esse livro da lei, o que o pessoal ali de casa pode esperar desses primeiros relances que aparecem aqui sobre esses estudos que foram feitos? Vamos aqui, David. A gente estava conversando sobre isso justamente antes de começar aqui a gravação. Mas esse livro da lei, que é uma história que a lição está contando, ela tem uma base com o rei Josias, certo? E é engraçado não, mas só uma curiosidade, os livros de 1ª e 2ª Reis, também 1ª e 2ª Crônicas, sempre eles começam a contar a história de um rei, de uma determinada época, e eles sempre começam falando se o rei seguiu ou não a lei.
fez o que era reto ou não aos olhos de Deus. Então você vai perceber em vários capítulos, em 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, o capítulo começar desse jeito. E o de Josias aqui, o capítulo 22 de 2ª Reis, não é diferente. Começa justamente falando assim, Josias fez o que era reto perante Deus. Engraçado é que Josias fez o que era reto perante Deus e o começo da história, você vai percebendo ali nos primeiros versos do capítulo 22, Josias ele ainda não tinha a revelação. Não é isso, David? Sim, não tinha um conhecimento completo, tal. Tanto que acabou sendo descoberto, né? Josias, ele esteve num momento muito interessante, né? Que o reino de Judá, ele estava meio que a espiritualidade, né, estava deixada assim de lado, né? Foi deixado de lado. O templo estava bem deformado, tal, em evidente deformação. Já não tinha toda aquela glória, né, do templo de Salomão. E ele nota isso. E ele fala assim: bom, vamos tentar, vamos reformar, vamos organizar essa coisa toda, né? Vamos organizar a casa. Nessa organização que acontece, né, o profeta não, né, o sacerdote Ilquias, ele acaba achando o livro da lei que havia sido perdido há muito tempo por gestões anteriores, né? E a partir do momento que Ilquias pega esse livro, apresenta para Josias e começa a ler o livro da lei, Josias ele começa a perceber o quão longe a nação de Judá, né, os judeus estavam longe de Deus. E aí ele se coloca em prantos, se veste de pano de saco e começa, naquele momento, pede para a nação inteira fazer um jejum e pede uma purificação da nação para tudo continuar, né, se recolocar no curso correto, né? Exatamente. O capítulo 23 que vai demonstrar depois, então, quando a nação ela renova a sua aliança com Deus. Mas, basicamente, pastor, o livro da lei é esse, que é encontrado justamente nesse contexto que o David acabou de explicar muito bem. Por quê? O rei anterior a Josias, Amon, ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E aí, com isso, a nação toda estava desviada. Josias, então, ele na sua sinceridade, a primeira coisa que ele faz, quando ele recebe o livro nas mãos de Ilquias, profeta, a leitura, né, do livro da lei, ele se rende, ele se entrega, ele recua da posição anterior do seu pai, do rei anterior, e ele se entrega. A gente tira algumas lições aqui, pastor. O David vai poder falar melhor do que eu, mas para mim, a primeira lição que a gente tira é que a gente precisa estar apto para, assim que a gente recebe qualquer instrução de Deus, a gente voltar para Ele, a gente obedecer a instrução dele. Josias fez exatamente isso. Ele, na sinceridade dele, estava apto. A instrução chegou, ele aceitou e obedeceu. A gente precisa aprender isso de Josias. E tem mais uma coisa aqui, sempre vão haver coisas que a gente, na nossa vida, que vai estar, como o David falou, vão estar deformadas. E a gente vai precisar reformá-las para, então, cumprir a vontade de Deus em fiel obediência. O que eu acho interessante nessa história aqui, né, de Josias, no capítulo 22 de 2ª Reis, é o seguinte: a gente precisa falar um pouquinho aqui sobre essa questão da exegese, né? E a gente, quando lê a lição, e lê também a Bíblia, na verdade, né? Você falou sobre exegese, é um estudo mais aprofundado do texto. Jesus, ele fala, né? Examinai as Escrituras, né? Porque julgais ter nela a vida eterna, e ela mesma testifica de mim. Ler a Bíblia não é suficiente. Você vai entender agora, ó, cuidado aí, não vai... Opa! Ai, olha aí, ó, o pastor. Peraí, né? pega essa Olha, frase ponto aqui. interessante. Vai cortar aí depois. Corta. E fazer aí O depois. pastor, assim, sério, Né? ler a Bíblia não... E aí, o que mais, pastor? Polêmica, tá no Jornal Nacional amanhã. Você vai ver a Renata Vasconcelos comentando sobre O isso. que eu estou falando é o seguinte: você precisa estudar a Bíblia, né? É diferente. Excelente. Né? Examinar as Escrituras. Você lê um jornal, você lê livros, outros tipos de livros, né? E eu acho interessante que é o seguinte: quando a gente quer... e é o mais correto, né? Quando a gente quer passar numa faculdade, a gente quer passar num concurso público e tal, a gente se prepara, né? A gente se prepara, isso não é nada de errado, você precisa se preparar, mas nós estamos indo para o céu, e é o que é principal. Deus, buscar primeiro o reino de Deus, e a gente não se prepara estudando a Bíblia, né? E aí, por que eu estou falando isso? Porque aqui o texto fala o seguinte, ó: fez o que era correto aos olhos de Deus. Estava falando um pouco ali, ele perguntou aqui nos bastidores: pastor, fala para mim aqui sobre o que Jesus falou nas últimas palavras dele e tal.
se era em hebraico, era aramaico, ali, né? Nós estávamos falando um pouco sobre isso. Falei também sobre o Pater Remon, que está lá em grego também, né? A Septuaginta traduziu assim, tal, que é o Pai Nosso que estás no céu, né? Tal. Mas veja o seguinte, aqui essa palavra, ela está em hebraico, mas a palavra em grego para olhos, né? Você pode ter a ideia de que existe aqui a oftalmos. Olha só. O que é isso aqui? O Espírito Santo, ele nos vê de forma diferente do que o ser humano vê. Então, por exemplo, aqui aparece o seguinte: fez o que era correto aos olhos de Deus. Você fazer o que é correto aos olhos da sociedade é algo normal, porque você precisa andar de acordo com a lei, né? Agora, um homem, né, que era um menino, aos 8 anos, começa o seu reinado ali, né? 8 anos, 8 pastor. anos, 8 anos. Josias. E fazer o que era correto aos olhos de Deus é algo tremendo. E o Espírito Santo agora ilumina aqui o escritor e coloca a sua característica, dá um adjetivo para ele. Ele poderia falar muito bem de Josias o seguinte: era um rei que começou o seu reinado e estava ali guiando o seu povo. Mas a característica estava ali. Fez o que era correto aos olhos de Deus. Então, essa primeira parte aqui é uma primeira lição para nós, né? Eu sei que nós estamos falando aqui do livro da lei, estamos falando sobre o que eram feitos os outros, né, os outros reis, né, como você falou aqui, Amon, né? Mas ter essa característica, eu pergunto para mim mesmo, né? E aí eu fico me imaginando, será que o Espírito Santo também colocaria a mesma característica para mim? Fez o Levi o que era correto aos olhos de Deus? Pastor, eu enxergo isso também como uma lápide, né? É como se fosse o resumo da vida desses caras, na inspiração, pelo olhar de Deus, né? Então, meu sonho, se Jesus não voltar em tempo e eu vir a descansar, que venha, né? Que o Guilherme seja lembrado como alguém que foi reto aos olhos de Deus. E agora, indo para uma outra questão, né, que tem a ver com essa aplicação, é justamente o fato de Deus dar essa questão da escolha. E nessa questão da escolha, Deus também, ele não é a gente vê, né, a gente pega esses últimos 2000 anos, foi no cristianismo em geral, foi muito ensinado que Deus é um Deus justo, tal, mas ele também é cruel. Por muitas religiões, por N pessoas, não estamos discutindo isso, mas sempre teve essa crença, né? E nós vemos aqui, por exemplo, no livro de Deuteronômio, nós tem apresentado, né, que olha, se vocês não seguirem tal, os meus mandamentos, os meus preceitos, vão haver consequências, e diversas outras consequências. E o que tem aqui em Josias? Josias, ele pega um período de Judá que o povo já estava afastado de Deus. O povo já estava afastado de Deus. E não haviam assim, não havia consequências muito graves. Então a gente vê que a misericórdia de Deus foi estendida a Josias. Deus enxergou que haveria um período de restauração e deu a oportunidade. E Deus dá a oportunidade de restauração a você também. Então, é muito interessante porque no próprio Antigo Testamento a gente consegue ver as misericórdias de Deus circundando, né, o povo o tempo todo. A gente costuma ter essa visão, né, de que Deus são faces diferentes de Deus, né, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, mas a gente consegue ver a mesma face de Deus no Antigo Testamento quanto no Novo, que é essa misericórdia que Ele tem para conosco. Então, a gente vê, né, Israel, quanto tempo que demorou para Israel ser finalmente invadida pela Síria, né? Foram uma série de reis, uma série de reinados que Deus foi dando chance para haver essa restauração, para eles voltarem para a lei, né? Deus mandou vários profetas trazendo a revelação para eles através da lei. Quantas vezes isso não aconteceu? Com Judá também a mesma coisa. Entra rei bom, sai rei bom, entra rei mau, sai rei mau, e assim vai nessa gangorra que era Judá. E a gente vê que, Deus tem esse carinho com a lei, mas Ele sabe também que nós somos falhos. E Ele nos dá essa oportunidade, essa chance para nós restaurarmos aquilo que Ele nos trouxe. Muito bom, hein, Guilherme? Aí, ó. Foi justamente o que Josias fez. Pegou essa oportunidade do David, que o David está falando aqui para a gente, e purificou o povo. O capítulo 23, verso 24, eu vou até ler aqui para vocês. Verso 24. 2 Reis. 2 Reis 23,
verso 24. Josias também eliminou os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Não foi só o templo, não foi só ali a casa dele. Judá e Jerusalém ele purifica. A gente tem essa impressão, né? Como o tempo no Antigo Testamento ele discorre de maneira muito mais rápida do que no Novo Testamento. A gente tem essa impressão de que Deus, as atitudes que Deus toma são assim, ó, papum, papum, papum. O povo desobedeceu aqui, tal, foi Não, castigado. é. Mas não, tem um grande período de tempo separando castigos de Deus, consequências dos pecados do povo, né? E é muito importante isso também colocar em espectro, porque o discorrer do tempo do Novo Testamento é bem diferente do Velho Testamento. No Novo Testamento a gente tem um período ali de mais ou menos 100 anos, 150 anos, entre Jesus Cristo e João, o último livro. Já no Velho Testamento a gente tem, vários. Milhares, né? Milhares, pelo menos 4.000 anos aí, né? Brincadeira. De história. Bom, Desculpa interromper aí, viu, Guilherme? Desculpa interromper, Guilherme. Eu não a segunda parte do verso só reafirma isso que você acabou de falar, mas é isso. Vamos seguir. Não, beleza, que eu estava querendo só dar uma ênfase aqui naquilo que ele estava falando, né? Como que o povo, né? E a galera que está ouvindo a gente aí, está escutando, também está assistindo. Veja só, né? Naquele tempo existia, como é que eu posso dizer aqui para a galera que está em casa aí? Era diferente de agora. O pessoal, eles tinham essa ideia de um Deus ativo, né? Esse Deus que realmente estava ali na ação e não somente ali sendo um Deus passivo. É claro que... Um Deus zeloso. Zeloso. Mas, por exemplo, aqui, né? Ele leu um texto aqui que, para muitos hoje, por exemplo, mas esse Deus aí do Antigo Testamento mandou matar ali feiticeiros, mandou matar, né? Tudo isso, tal, né? Veja o seguinte, esse Deus, ele zelava pelo seu povo, né? Esse Deus, ele queria, na verdade, ali a adoração unicamente a Ele. E é por isso que agora aparece a questão do céu dos céus, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso aí, Guilherme, né? O pessoal entender um pouco em casa aí também, sobre essa questão aí aqui como o texto fala aqui, né, em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, eu vou ler aqui, diz assim, ó, porque tu és o povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para seres seu próprio povo, acima de todos os povos que há na terra, olha só. Então o povo de Israel é um povo escolhido. Se lembrar lá atrás, né, você estava falando um pouco aqui, o David, mas se você lembrar lá, como é que começa a história de Israel? É a mudança, né, do nome de Jacó para Israel. Né? E aí Abraão é levado para fora e fala, ó, olha para as estrelas do céu, você não vai conseguir contar a tua herança, a tua descendência. Né? É o que nós começamos a falar um pouquinho sobre isso no começo do texto. Lá na lição, fala sobre descendência, sobre herança. Né? E aqui agora está falando, ó, é para restaurar. Você é um povo que restaura. E aí? Esse povo foi escolhido, e aí a pergunta que a gente faz, foi escolhido por quem, né? Para quem está lendo a história, desavisado, quem que escolheu, quem que decidiu? Aí, algumas páginas depois, o capítulo 10, o verso 14, responde, os céus e os céus dos céus são do Senhor, o teu Deus, a terra e tudo que nele há. Esse é o Deus que escolheu o povo, que fez a separação desse povo. Então, ele não é só um poder, uma majestade, mas ele é o Deus que ele sustenta, ele criou além do céu, os céus dos céus. E é isso que a lição ela provoca a gente a fazer esse entendimento, né? Está acima de tudo, de todos, né? Isso, no Deus do povo é onde toda esse contexto aqui que a gente leu aqui de Deuteronômio é que está se baseando para demonstrar que não foi qualquer um que escolheu esse povo. É alguém que está acima das coisas, né? E o povo, infelizmente, rejeitou. Mas como tudo, e aqui o tudo envolve o universo, não é só tudo o que a gente consegue observar, mas todo o universo, além daquilo que é observável por nós, pertence a ele, e mesmo assim ele escolheu a se dedicar a um povo, só por isso o povo já deveria pensar assim, opa,
eu preciso ouvir isso daqui, né? Eu preciso prestar uma atenção nisso daqui. Mas, enfim, essa soberania de Deus sobre toda a criação é uma coisa que o Deuteronômio chama a atenção para o povo. O Deus grandioso que governa os céus, o céu dos céus, olhou com amor para o seu povo, o povo de Israel, e o chamou para uma aliança. Isso mostra o valor que Deus dá também para o povo. Nós Carinho. falamos um pouco anteriormente, acho que foi até com o pastor Lúcio, sobre alianças, né? Acho que foram algumas lições atrás, bem atrás, mas estou recordando aqui um pouquinho, né, sobre essa questão da aliança, né? Mas veja só, você falou muito bem aqui também, não agora, na hora que estávamos gravando, mas falou muito bem na hora que nós estávamos aqui no backstage aqui e tal, né? Sobre Neemias. Eu queria ouvir um pouquinho sobre isso aí, sobre esses tipos de restauração. Teve a restauração de Josias, né, ali com o povo, mas e Neemias? Qual foi o papel de Neemias também com essa restauração? Então, o processo de restauração para o ser humano, ele é muito importante, essa volta, essa consciência de que você é insuficiente sozinho. É muito importante para reconhecimento tal também do divino. E o que acontece? Nós vemos em Daniel, nós vemos em Neemias paralelos muito semelhantes. Por exemplo, em Daniel nós temos a oração que ele faz em Daniel 9, tal, conversando com Deus, falando que, pô, o nosso povo está espalhado, estamos todos espalhados pela terra, quando que finalmente a sua palavra vai ser cumprida. O Senhor falou através do profeta Jeremias que ia acabar em 70 anos. E a gente vê um paralelo muito importante, muito interessante em Neemias, que também é esse mesmo pedido para Deus, né? Senhor Deus, nós estamos aqui e tal, estamos espalhados, estamos numa terra distante, nós queremos restaurar o templo, restaurar a tua aliança, restaurar aquilo que o Senhor deu para a gente, aquilo que o Senhor nos trouxe. E a Bíblia toda, né, vai se circundando. É igual um quebra-cabeça, mas um quebra-cabeça que aponta um para o outro, né? Como eu mencionei anteriormente, né? Os autores, eles vão se conectando e vão citando um ao outro, vão citando ideias parecidas, para justamente comprovar essa veracidade, para justamente mostrar, né, que isso daqui não foi simplesmente um negócio que, olha, veio da minha cabeça, veio da cabeça de Jeremias e ele resolveu escrever. Não, essa conexão de pensamento que, por exemplo, nós conseguimos entender vendo Neemias, vendo Daniel, vendo também Samuel. Olha que interessante, Samuel, um relato de 1 Samuel, e a lição vai trazer aí, por exemplo, Oséias ou Miqueias, né? Os dois. Os dois. Eles vão trazer o mesmo conceito, né, de que obedecer é melhor que sacrificar. Miqueias e Oséias vão trazer esse preceito, né, de que obedecer é melhor que sacrificar, citando um pensamento de Samuel. Que Samuel, ele chega para o rei Saul e falando assim, olha, chega aqui, né, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Entendeu? Então, isso tudo só pode ser feito, só pode ser mantido por causa de duas coisas. O Espírito de Deus, a conexão de Deus com o ser humano, e também através da lei. Que se a gente não estiver permeado junto da lei, como é que a gente também pode ser permeado por Deus, né? Como a gente pode estar junto de Deus também. E aí, Guilherme, muito bom, né, cara? Pastor, vou para meus comentários finais. Nossa, não, ele tá... Aqui, O menino aqui tá voando. Vamos deixar ele falar mais aí, cara, né? Eu já falo muito, você Semana fala que muito. vem tem mais David, viu, gente? Se preparem. Eu queria ver aqui só um pouquinho o seguinte, você falou muito bem aí sobre essa questão aí, se for um pouquinho ali na frente de Daniel e tal, né? Mas veja só, Miqueias também, né? Miqueias, ele vem fazer esse pedido, e aí nós falamos sobre isso um pouquinho no começo. Você vê que ele cita a referência, veja como Moisés era referência, né? Então no capítulo, por exemplo, no capítulo 6 aqui, ó, ele diz assim, escutai o que o Senhor diz, levanta-te, contente diante dos montes, e os outeiros ouçam a tua voz. Olha o que ele diz no versículo 4 do capítulo 6. Eu te conduzi da terra do Egito, e te remi da casa da escravidão, e enviei Moisés, Arão e Miriam diante de ti. Olha só. Então ele traz a referência dos seus antepassados. No começo,
o próprio texto de Deuteronômio está falando um pouquinho sobre isso, sobre os seus pais, sobre a sua herança, e aqui Miqueias, ele é utilizado ali, né, como instrumento pelo Espírito Santo, e nós chamamos isso de teofonia, e aí ele começa agora a dar a referência dos antepassados, dos seus pais, que era que era na pessoa de Moisés, de Moshe aqui, né? Então veja só, essas referências, Miqueias ele consegue falar aqui para o povo, e aí tem uma pergunta, né, Guilherme? O que o Senhor pede? E aí, meu amigo, o que o Senhor pede, por exemplo, para nós hoje? Bom, pastor, eu vou fazer um resumão aqui para já fazer o meu comentário final. Aí para o seu aí, né? Beleza, vamos e lá. aí e responder a sua pergunta já, enfim, fazendo tudo num pacote aqui, até porque o David acabou de fazer isso, né? Ele acabou de abordar todo o final da lição. Então, vai ser mais ou menos assim, pastor. Miqueias, assim como Jeremias, Oséias, Daniel, Neemias, todos eles, a gente acabou de comentar justamente o primeiro comentário que a gente fez na lição. Eles se utilizam do que estava embasado lá no livro de Deuteronômio para dar a mensagem daquele momento, daquele tempo. Então, assim, é uma revalidação, a gente pode entender, nessa leitura, nesse estudo que a Bíblia, que é a leitura da Bíblia, né? Não só uma leitura. E aí, pastor, eu quero só chamar a atenção, para responder a sua pergunta, o contexto em que estava Moisés, novamente, quando ele escreve o livro de Deuteronômios, né? Deuteronômio, sempre põe um S aí, tá? Desculpa o pessoal aí em casa. Mas Deuteronômio, após 40 anos, desde a primeira tentativa de entrada, o povo está agora prestes a entrar em Canaã pela segunda vez. E Moisés chama o povo para colocar de novo, para restaurar, vamos dizer assim, né? Para revisitar a aliança do povo com Deus. Os mandamentos, os estatutos, os preceitos, porque eles estavam prestes a entrar em Canaã. E a partir dali eles deveriam viver uma vida com Deus. Para viver uma vida com Deus, era importante que ele fizesse essa revisão com o povo. Bom, esse é o contexto. É daí que partem os profetas depois. Neemias, eles usam, porque o povo em determinado momento tinha quebrado a aliança. Então eles usam o texto de Deuteronômio para relembrar o povo da sua aliança, as consequências do andar errante deles, e mostrar também que eles só estão colhendo essas consequências. Então, o que o David falou faz total sentido, porque o povo tinha sido expulso da sua terra com Neemias, com Daniel. O povo tinha se tornado uma piada para quem estava em volta. Ao invés de ser luz, ao invés de ser bênção, a promessa que tinha sido feita a Abraão, o povo agora, o texto Daniel 9,16 fala que Israel se tornou um opróbrio. Até uma palavra para falar assim, tornou uma piada para quem estava ali, né? Era assim. E olha que interessante. Daniel nunca questionou a Deus. Por que, Senhor, a gente está vivendo? Ele sabia. Neemias sabia. Os profetas que vieram e citaram o Deuteronômio, todos eles sabiam desse lance da causa e da consequência. O povo tinha quebrado a aliança. E como consequência disso, eles estavam vivendo daquele jeito. Resposta agora para a sua pergunta. Agora eu chego aqui, pastor. O que o senhor pede? E é o meu comentário final. Oséias 6,6 responde. Se você tiver com a sua Bíblia aí em casa, abre, vamos ler com a gente aqui. Oséias capítulo 6, verso 6. Pois eu quero a misericórdia mais do que sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Enfim, o David tem um comentário especial para finalizar aqui, mas basicamente, Deus ele não quer uma religião, uma sensação de piedade externa e aparente. Ele está querendo o coração. Ele não pede que a gente faça holocaustos e sacrifícios. Isso tem uma parte na adoração, mas o que ele quer, misericórdia mais do que o sacrifício. Ele quer um coração entregue para os propósitos e para uma vida de piedade, uma vida assim. Aí, a partir dessa misericórdia, a partir dessa vontade de Deus em nosso coração, uma vida de piedade. Muito bom. David, suas considerações finais, amigo. Então, sobre justamente esse versículo, né? Como que nós podemos ter certeza, né, de que nós estamos realmente guardando a lei, né, de coração e não somente por atitudes, né? Eu tenho um conceito muito simples sobre isso, né? Bom,
Quando você está seguindo a lei por simplesmente seguir, você tem uma das consequências básicas, né? A superficialidade, né? Para começar. Essa superficialidade vem com a falta de amor, por causa da falta de amor. Sua relação com Deus está superficial, não está em completa harmonia. Está lhe faltando esse amor. E esse amor, assim, você pode continuar fazendo, eu vou continuar guardando o sábado, não, eu vou continuar seguindo os preceitos de Deus. Mas você só vai continuar seguindo os preceitos de Deus enquanto seus interesses estiverem alinhados com os interesses de Deus. A partir do momento que os interesses seus entrarem em conflito com os interesses divinos, você vai deixar de obedecer. Você vai deixar de entrar em harmonia com o Espírito Divino. Então, é muito importante. Então, toda vez que você estiver assim, pensando assim, cara, porque é muito difícil, né, a gente parar para analisar, como é que é? Eu estou fazendo isso de coração? Será que não? Será que sim? Que às vezes a gente acostuma, né, e a gente esquece. Mas é muito bom e importante lembrar, o que eu estou ganhando, o que eu estou deixando de ganhar com isso? Será que são os meus interesses que estão em jogo ou são os interesses de Deus em jogo? Entendeu? E essa é uma parte muito importante. Por isso que é muito mais importante obedecer no sentido de você tem o seu coração, você sabe aquilo que você está fazendo, do que você simplesmente, não, estou fazendo isso porque é uma obrigação mesmo, tal, e quando chegar o momento, né, eu vou e simplesmente me afasto. Muito bom. E nós sabemos aqui, né, o texto vem mostrando muito bem a lição, vem falando muito bem sobre essa intimidade, né? Deus, na verdade, o texto de Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, é um chamado de Deus para o seu povo, para que eles possam realmente vir ao encontro do seu Deus, do seu Criador, do seu Salvador. É o mesmo apelo, é o mesmo chamado que Deus faz para nós, nesse mesmo contexto que nós estamos vivendo. Deus quer uma reforma pessoal da nossa vida, do nosso coração. E por isso que Ele utilizou referências no passado para que outras pessoas pudessem também aceitar essa vida sendo guiada por um Criador que já conhece todas as coisas. E hoje Ele se faz presente também através do estudo da sua palavra, para mostrar que a nossa vida também está sendo guiada por Ele. Então por isso eu quero convidar você nesse momento, para que você possa fechar os seus olhos, abrir o seu coração e vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheste homens, mulheres, para serem referências na Tua palavra. E hoje nós podemos olhar as vidas dessas pessoas, pessoas normais, como cada um de nós que estamos aqui, que estão nos assistindo, estão com o nosso programa, pessoas que tiveram suas lutas, trabalhos, seus objetivos, planos, sonhos, mas que sempre foram chamadas para ter um encontro verdadeiro com o Criador. Então por isso, ó Deus, nós também te pedimos nesse momento, que o Senhor possa vir, Senhor, ao encontro das nossas necessidades, para que nós possamos ver que o Senhor também tem a sua mão estendida sobre as nossas vidas. Então por favor, ó Deus, nos ajude a cada dia a nos aproximarmos de Ti através do estudo da Tua palavra, para sabermos o que o Senhor quer para as nossas vidas. Tudo isso nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.